né, para a gente poder fazer aqui na escola. E eu também gostaria, né, de convidar o pessoal que está aí no interior, né, dar uma boa noite para o pessoal aí de Corumbá, de Três Lagoas, de Dourados, de Ponta Porã. Sejam bem-vindos, né, à nossa noite aqui para a gente falar muito sobre varejo, sobre vendas. E também estão convidados a conhecer a nossa escola aqui em Campo Grande. Bom, gente, eu acho que eu vou dispensar as apresentações para esse trio aqui, né? Falar da Juliene, do Fred e do Caio é meio ficar chovendo no molhado. Eu vou deixar eles começarem a conversar com vocês e se apresentarem, tá bom? Obrigado mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, obrigado. Desculpa, Valesca, que a gente fica tanto na empolgação aqui que a gente acaba se atropelando. Bem-vindo a vocês. Mas quem sabe faz ao vivo, né, Caio? Ah, é isso aí. Bem-vindo para vocês que estão aqui presenciais com a gente, bem-vindo para você que está online com a gente aqui, tá? E assim, eu estava falando pro pessoal um pouquinho antes da gente começar, você que entrou online com a gente aqui, exatamente que o clima aqui é muito mais descontraído dessa vez, tá? Diferente da gente ficar batendo papo, vocês só ficarem assistindo, a gente quer que de fato vocês participem com a gente dessa conversa, né? Isso aqui é um bate-papo entre a gente. Imagina que vocês estão lá como no Altas Horas, lá, eu sou do tempo do programa livre, eu sou mais velhinho um pouquinho, né? Mas assim, é igual assim, é um papo aberto entre a gente, para que vocês possam pegar o conteúdo que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês e traduzir isso para o negócio de vocês, tá? A gente tem falado um monte de coisa de inovação, metaverso, NFT, tecnologia, pessoas, sustentabilidade, e é difícil aterrissar isso no dia a dia, né? No furacão do dia a dia. Então a nossa missão aqui, mais do que ficar falando o que aconteceu lá em Nova York, numa NRF, ou o que vai vir em tendência pela frente, é ajudar vocês a entender como vocês aplicam o que a gente vai falando a partir de hoje. Pode falar, meu bom. Teu nome é? Oi, Edmur. Olá, Fred. O cara chama Edmur antes de apresentar. Tem um cara que chama Edmur aqui, cara. É um amigo nosso. Tudo bem? Tudo certo? Quer fazer uma pergunta já? De cara? Então, vamos embora. Tá, eu queria apresentar aqui, só para apresentar, Juliemir Machado com a gente aqui, da VMSP, e Fred Alecrim também, grande especialista. Fred, diretamente de onde? Las Vegas, é isso? Isso, estou falando direto de Las Vegas. Ó, presença internacional. Você estava brincando comigo que a gente está falando para uma audiência aí colado com o Paraguai, colado com a Bolívia. Temos gente de Las Vegas falando com a gente hoje. Tá chique nesse negócio. Juliemir, se apresenta para o pessoal que não te conhece, conhece o seu trabalho, e fala um pouquinho. Olá a todos, um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento. Eu sou designer de experiência, especialista em merchandising, e vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse mercado maravilhoso, né, de design. Hoje a gente fala que o trabalho da VMSP, né, eu sou diretora e fundadora da VMSP Studio, a gente trabalha com experiência, então nós criamos propósito para as marcas gerando experiência, e essa com certeza é a grande função do Visão Merchandising. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. Muito bem, Dr. Fred Alecrim, por favor, se apresente, meu amigo. Ô, turma, muito bom estar falando aí com vocês. Primeiro, a minha grande honra é que eu sou amigo dessas duas grandes personalidades, então da Ju e do Caio. Sou fã e amigo dos dois. Então é muito bacana estar falando com vocês aí do Mato Grosso do Sul, muito bacana. Mandar um abraço aí para a turma de Corumbá, de Dourados, de Ponta Porã, de Três Lagoas que está aí junto com a gente, e vocês que estão aí também no Senac Hub Academy. Eu sou um apaixonado pelo varejo, por tudo que movimenta esse mundo do comércio, né, que envolve tantas pessoas e principalmente no que diz respeito à liderança e inovação. Aprendi muito com meu amigo Caio Camargo, meu amigo, mentor, guru, e com a minha querida Ju, da VMSP. E hoje vamos trocar ideia aí sobre o que aconteceu. Eu estou aqui em Las Vegas, no maior evento de tendências do mercado de veículos, e em janeiro estava com o Caio, a Ju, vendo a NRF. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô, Fred, vamos começar esse papo aqui, para quem não conhece a NRF, está falando de varejo, mas o que é NRF? O que é essas três letrinhas que eles estão falando tanto, né? Conta para o pessoal aqui um pouquinho, Fred, o que é a NRF hoje? Pessoal, a NRF é a Federação Americana do Varejo, National Retail Federation, né? Então por isso a NRF. E todo ano, essa foi a 112ª edição do que eles chamam de Big Show. Então, o Big Show da NRF, ou seja, o grande encontro da maior federação de varejo do mundo, que acontece sempre em janeiro, em Nova York, nos Estados Unidos. E lá a gente tem, além de
palestras, como esse ano foram 300 palestras, 750 exibidores, então as marcas vão para lá para se conectar com o mercado, mostrar o que é que elas estão apresentando e tem de novo para o varejo. E além disso, tem toda uma parte de inovação, de startups e muita conexão aí com todo esse mundo da inovação. E além disso, né, eu, o Caio, a Ju, a gente faz também pós-NRF visitas técnicas a lojas que já estão implementando e já são referências de boas práticas nessas tendências. Muito bem. Ô Ju, conta pra gente a seguinte, qual que é a importância, por exemplo, de a gente olhar lá quando vai para Nova York, nós vamos passar pro pessoal aqui um pouco do que a gente viu, mas assim, quando a gente fala de visita técnica, o que quer dizer isso e qual que é a importância disso quando vai numa cidade como Nova York, por exemplo? Porque a gente consegue efetivamente ver todos os processos de comportamento de consumo, de identidade de marca, e está completamente aplicado ali e coerente naquele ambiente físico. Então, a gente tem essa oportunidade de perceber essa integração de comunicação de marca com experiência com o consumidor. E uma das coisas mais interessantes desse safari que a gente faz, dessas visitas, né, de lojas, é perceber essa relação dos consumidores, né, dentro dessas lojas também. A gente consegue ter vários insights, inclusive, para poder trazer aqui para o Brasil também, no nosso famoso pós-NRF. Maravilha. Para a galera que está aqui, para a galera que está também no online com a gente, vou pedir aqui, ó, produção, solta o primeiro pedaço do PowerPoint, só para contar para eles um pouquinho do que era essa atmosfera de Nova York e a gente explicar para vocês que, para quem costuma ir lá para Nova York e tal, o Fred tá... Quantos anos, Fred, já? 15? Indo para Nova York todo ano? 11 anos. 11 anos, Fred, 9 eu. Mas o que a gente contar para vocês é o seguinte, ó. Essa feira, ela aconteceu no comecinho de janeiro. Foi o pior momento para se pensar em ir para uma cidade como Nova York. Era exatamente o topo da curva lá do Omicron. E isso, em termos de consumo, entendimento e tal, é legal para ver os impactos, porque a gente estava prestes a tentar. Será que isso vai acontecer aqui no Brasil? Será que daqui 2 meses nós vamos receber isso no Brasil? Então deu para entender. Então, assim, para quem está acostumado a ir numa cidade como Nova York ou ver o movimento de uma cidade, foi atípico esse ano, tá? Então, assim, tem muito conteúdo para trazer para vocês, mas só uma... Vamos passar um slide aqui para mostrar para eles aqui, ó. Pode passar? E foi? Não foi? Vai? Não vai? Aê, foi. Isso aqui é um sábado à tarde, uma semana antes da NRF em Nova York. Isso aqui é Times Square, é um dos pontos turísticos mais importantes aí, né, tal do mundo e tudo mais. Isso aqui fica abarrotado de gente. Então, no sábado à tarde, que era um momento que era para estar abarrotado de gente, vocês estão vendo, não tem quase ninguém, pouco carro. Vazou áudio? Alguma coisa que eles falaram? Você falou alguma coisa? Não, só ambiente. Pode passar. E o que a gente viu lá, por conta até dos efeitos, e coisas que a gente sentiu um pouco na pandemia nesse sentido também, era uma grande quantidade de lojas fechadas. Fechadas não por conta da pandemia, mas que é um reflexo de tudo aquele movimento que passou. Uma coisa que a gente fala para vocês, essa situação de pandemia, de varejo médio porte, tá? Ou de pequeno porte, não ter conseguido, né, passar pela pandemia, ou vender com a porta fechada, ou se transformar nesse momento, esse foi um status global. E isso foi um retrato que a gente viu, você pega isso aqui, é uma foto na Quinta Avenida, que é um endereço de marcas de luxo, normalmente disputado a tapa, e havia vários pontos que estavam para ser locados, porque as lojas não conseguiram se manter durante a pandemia. Pode passar. Fred e Júlia, quiserem comentar em cima enquanto eu falo, manda bala. Pode passar. Foi aí? Aí. Não, tem uma coisa, Caio. Pode falar. Que eu tô assim, bem... aqui em Las Vegas agora, não tem mais o negócio da máscara, né? Então, eu saio aqui e parece que eu tô perdendo alguma coisa, sabe? Tô precisando, e tá totalmente diferente do que a gente encontrou lá, né? São 2 meses já, né? E a gente espera a pessoa fazer isso aí também, né? Então a gente espera que realmente seja essa retomada que é tão importante para o comércio, né? Uma aceleração maior. É isso aí.
E eu estava no Rio também, agora no começo da semana, na terça-feira foi o primeiro dia do Rio, nem dentro, nem fora, em qualquer lugar. E eu estava bem no meio do furacão. Eu falei, e agora? Cheguei no hotel na segunda lá, que tinha falado do decreto, eu falei assim, eu uso ou não uso máscara? Eu falei pro cara do hotel, né? Falei, para ficar, ele falou, já tá, é Rio, pós-carnaval, cara, você não tem nada, calçado não, calçado tem. Mas um reflexo disso, e a gente vive hoje um momento importante de falar, nessa questão dessa tensão da guerra e um reflexo do que está acontecendo lá na Rússia, na Ucrânia, com os Estados Unidos, com a Europa conversando e tal. E qual que é o reflexo disso? Né? Por conta da Omicron, parou a indústria lá atrás, né? E aí para toda a cadeia de abastecimento. E o que a gente viu muito era esse retrato. Isso é uma CVS, uma farmácia, né? Que costuma ter movimento e tem sempre estoque aqui. E vocês estão vendo a gôndola lá dos doces vazia. Tá? Então, N lojas que a gente viu, de fato, tinha essa quebra de estoque, porque não tinha produto, tá, nessa história. E isso acabou refletindo, pelo momento, também na própria feira, na magnitude dela, né, como evento do que a gente imaginava do que ela podia ser. Pode passar, velho. Trocou aí? E foi... Aqui tá um pouco claro aqui pra gente e tal, mas é o seguinte, isso aqui é o espaço onde tem a exposição, né, a exibição das palestras, o conteúdo principal. Não tinha metade dele lotado. E a própria coisa também afetou também os estandes, como ele está mostrando, tal, mas só para falar para vocês que isso acabou refletindo. Para vocês terem uma ideia, é um evento que normalmente tem 50 mil pessoas. Segundo a estimativa oficial, eles falam em 12 mil. Mas lá no nosso olho, né, Fred, né, Júlia, a gente acha que tinha menos do que 10 mil pessoas, menos de 1/5 do que estava previsto, por conta que era um momento de medo dos próprios americanos de estarem num evento com tanta gente junta e misturada, tá? Tem lá seus riscos, né, e tudo mais. Eu fui um dos que pegou o Omicron. Chique é outra história, né, cara? Eu fui pegar o Omicron na Quinta Avenida de Nova York. Por que eu vou pegar aqui, né, cara? Vou pegar lá fora. Importado é mais legal, né, cara? Vou pegar em outro lugar, brincadeiras à parte, mas graças a Deus não aconteceu nada, mas acabei pegando mesmo. Mas vamos lá. Doutor Fred Alecrim, vamos bater um papo um pouquinho, para entender um pouquinho de destaques, né, cara? Um dos temas que foi levantado, né, para a gente contar para eles um pouquinho da história da NRF, foi um papo que a gente chama de Retail Supernova, né? O que é Retail Supernova, cara? Muito bacana você falar sobre isso, Caio. E é uma coisa interessante, né? Porque a supernova, que foi um fenômeno, né? Que a ciência estudou, e isso acabou inspirando, foi uma das palestras que a gente assistiu, das mais bacanas, e traz a comparação com o varejo da seguinte forma, né? Então, a supernova é uma explosão. E a pessoa comparou exatamente com o que aconteceu no varejo, que antes, quem é aí mais antigo, que está nos vendo, e que está aí com o Caio, imagina que você só tinha uma loja, e só tinha que se preocupar com a loja. Né? Então, você se preocupava em comprar e vender e atrair clientes. Com a Supernova é exatamente o seguinte, isso se expandiu, houve uma explosão. Então, não é só apenas mais uma loja. Essa loja pandemia... tem direto... Diga. Eu ia falar, antes da pandemia era fácil entender varejo, né? Era off, né? Que era loja física, ou no máximo on. Era on e off, on e off, on e off. E a discussão estava só em cima desse termo, né, Fred? Exatamente. E aí você passa para DTC, Direct to Consumer, ou seja, as marcas que estão indo direto ao consumidor sem a necessidade de estar passando por multimarcas e varejo. Tem e-commerce, tem o próprio metaverso, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tem o social commerce, né? Então, que está crescendo absurdamente, ou seja, você vender aí diretamente dentro das redes sociais. Toda a questão que com a pandemia acelerou, né, Caio e Ju, a entrega, diversas formas de você entregar, né? O delivery em qualquer lugar, mas também a busca para comprar online, pegar na loja, a venda ao vivo, serviços que chegam com tudo para fazer com que a loja seja mais atrativa e não viva só de produtos, e as lojas escondidas ou dark stores que também estão crescendo bastante. Então você aqui, imagina, Fred, antes era... A gente tem imagem aqui, ó. Não sei se o pessoal está vendo. Então, a gente tem o que era o varejo, que era uma coisa simples para a gente entender. Vamos falar, era uma estrela, era uma coisa simplificada. E o que se transformou? Pode passar o slide, amigão. É isso que a gente está falando quando a gente fala supernova, tá? Ser varejista antes era ser uma loja online ou uma loja física. Era só isso. Hoje, ser varejista pode ser tudo isso ou ser apenas uma coisa dessas.
É isso que ele está falando dos termos. Pode falar, Fred. Segue o jogo. Segue aí, Julie. Exato. Segue também. Exato. Uma das coisas importantes da gente citar hoje, né, é que a loja, ela se tornou uma mídia, né? As lojas são mídia. Então, quando a gente olha ali, né, esse formato, muitos clientes e muitas marcas chegam até a gente, né, procurando por experiência e querem entender esses novos formatos. Então, é muito importante a gente saber integrar todas essas comunicações do digital para o físico, porque é o que eu falo, hoje, a loja sendo mídia, a gente precisa entender uma comunicação digital. O que é digital? É a integração entre físico e digital. Hoje, na hora de projetar uma loja ou na hora de a gente desenvolver novas estratégias, porque em visual merchandising no início, a gente tinha uma preocupação muito grande de saber quanto essa loja vendia por metro quadrado. Hoje a gente fala quanto essa loja ela tem de experiência por metro quadrado. Não existe mais espaço para aquela venda que a gente chama de hard sell, né? Que é aquele volume transacional, volume de exposição de produto gigante e que não tenha uma experiência. Então é muito legal quando a gente vê esse escopo de pensar na loja, onde que vai ser esse espaço que a gente consegue integrar uma comunicação para live stream, como que a gente vai comunicar sobre a nossa página, né, digital, social, como que a gente vai falar todos os serviços que a gente presta, como eu vou integrar metaverso. Então, hoje, em design de experiência, em visual merchandising, realmente foi uma novidade muito grande, né, ver sobre o Supernova, mas perceber também que é importante, na hora de olhar o nosso espaço físico, como a gente vai integrar todos esses pontos e também novos formatos de loja. Pode complementar aí, Fred. Você estava falando também? Não, e exatamente o que você falou, que é uma coisa importante para todo mundo ter consciência, que a loja ela pode fazer parte dessa estratégia ou não. Pode ser tudo isso ou apenas uma coisa, né? E aí é muito importante você perceber para o seu negócio aí, onde você está, aí em Dourados, em Ponta Porã, em Três Lagoas, em Corumbá, ou aí no Hub Academy aí com o Caio, o que é que faz sentido para o seu negócio. Quando a gente fala dessa explosão, né, Caio, não quer dizer que você tenha que fazer tudo isso. Quer dizer que ter um comércio está mais complexo, exige mais do comerciante, do varejista, de estudar mais ou contratar pessoas que saibam o que ele não sabe. Daí é muito importante contratar pessoas que já fizeram o que você precisa fazer, porque isso faz toda a diferença, e saber qual dessas coisas faz sentido para o seu negócio agora, quais não fazem sentido, quais vão fazer mais na frente, que você deixa no seu radar. Né? Então, isso é muito importante que você trouxe, Caio, que a loja pode ou não fazer estratégia. Para tangibilizar, por exemplo, vocês veem, a gente fala dark stores, né? Alguém não conhece algum dos termos que a gente está falando aqui? Vai falar, nunca ouvi falar disso, o que é isso? Fica à vontade. Pessoal que está no digital aí também, no online com a gente, fica à vontade. Usa o espaço, conversa com a gente. O pessoal está conectado aqui para ver os comentários. Se tiver alguma pergunta, a gente vai tocar o sino aqui, tá? Fazer barulho aqui, mas a gente vai colocar vocês no ar também nessa história. Opa, deixa lá, mestre. Então, o slide andou aqui, ó. Por favor. Andou e andou bastante. Não conta antes, cara. Você tá louco, cara? Não pode estragar as coisas, cara. Não é assim, velho. Volta. É spoiler aí? Tá rolando um spoiler aí? Aê, parou o spoiler. É isso aí. Não, o bacana para vocês, para tangibilizar isso, tá? Quando a gente fala no dia a dia de vocês, o que a gente está assistindo no nosso dia a dia, etc. Tá mudando esse mercado de uma forma absurda, né? Esses 2 anos de pandemia, e não foi só pandemia, tá? Antes da pandemia, se falava muito no varejo que está acontecendo lá na China. Tá? Porque a China, porque tem super aplicativo, o Magazine Luiza vai imitar, a Amazon vai vir, e vocês estão sendo invadidos agora pelo Shopee, Alipay, como é que se chama aquela de moda que eu sempre esqueço? Shine, a mulherada que já comprou no Shine aqui, tá vendo? E um dado que eu e a Ju, a gente estava discutindo na terça-feira, né? E é engraçado, quando a gente está no mundo, vamos lá de São Paulo, como a gente vê logística, por exemplo, operando, e como a gente vê aqui em Campo Grande. Né? A gente fala, em São Paulo, imagina, a Amazon está entregando no mesmo dia. Né? O Mercado Livre no mesmo dia. Lá em Nova York acontece, mas no resto dos Estados Unidos nem tanto, às vezes, tão rápido assim. Aqui, eu estava conversando com o pessoal do Senac, leva aí, às vezes, 3 dias, uns 5 dias para chegar alguma mercadoria, né? Ou chega no outro dia. Demora um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais. Mas acontece o seguinte, hoje,
demora menos do que demorava antes. E a tendência é tudo caminhar para esse universo de mesmo dia. Nós vamos conversar isso para vocês. Né? Uma coisa que a gente está vendo, nós vamos trazer para vocês aqui hoje, que é importante, é que em algumas coisas em São Paulo, a papo da entregar em 1 hora, numa pizza, por exemplo, algumas questões já estão virando 15 ou 10 minutos. Entendeu? É 10 minutos de entrega. E nós vamos conversar o quanto isso vai ser um desafio para todo mundo. Não importa o tamanho, não importa o segmento. Tá? Então, pode ser. Dark Stores, por exemplo, a gente tem os Dark Kits. Tem muita gente na pandemia que montou só delivery. Tinha gente que ficava em casa, dentro de casa, fazia marmita, vendia pelo WhatsApp. É um Dark Kitchen, improvisado, mas o conceito é esse. É uma cozinha, a gente chama de Dark porque ela é fechada, ela não tem frente para a rua, ela não tem público nessa história. Né? O D2C, para quem não sabe, é Direct to Customer. A gente está falando que é a indústria vendendo diretamente para o seu consumidor. Tá? E existem N movimentos que acontecem desse jeito. Casa Balduco, a própria Hering, a história da Hering era uma indústria que começou a ir para o consumidor. E uma série de marcas estão vendo que por conta do varejo, do momento... Tramontina. Está vendo direto. Pode falar, velho. Vazou? Tramontina também. Tramontina e por aí vai. Mas dentro do nosso dia a dia, da nossa realidade, nosso papo é discutir muito esse contexto de loja física para vocês, tá? Nesse contexto aqui. Então a gente vai ficar bem nessa história. Mas, o Fred e Julie, vamos falar do tema que todo mundo está falando e que só se fala disso e parece que o varejo vai virar para essa história. A gente está precisando conversar com nossos filhos, netos, sobrinhos, para ver o que vai acontecer. O que é esse tal do metaverso, cara? Que todo mundo fala e foi, sem dúvida nenhuma, o tema mais quente da feira, das palestras esse ano. Palestras lotadas aí, né, meu mestre? Mas o que vocês viram, o que vocês têm para contar sobre esse tema? Eu posso começar... Cara, primeiro... Começa. Não, pode ir, Fred, pode ir. Dama sempre primeiro. Não aguento, eu sou muito privilegiada no meio desses dois, gente. Bom, falar, o interessante de falar sobre o metaverso, né? Inclusive, na palestra da Esther Lauder, o Fred pode entrar e falar um pouquinho mais, né, da CEO que ela apresentou. Julie, mas eu vou te pedir para você falar com o microfone um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais alto. Tá abafado o som dela para vocês também? Então tá. Voltou aqui. Foi uma palestra super Você importante. desligou? Lauder. Agora desligou? Não, tô falando. Não. O que eu fui inventar? Tá me ouvindo? Desgrila, cara. Eu tô ouvindo ela. Errado, cara. É tecnologia, gente. Faz parte desse contexto. O Fred tá me ouvindo, não tá me ouvindo? Vai falando que a gente escuta. Enquanto ela vai falando aí, se ela dá um berro, a gente escuta. Vai falando, doutor Fred. Metaverso. Chega o jogo aí. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Os dois, cara. Alô, produção. Então vou lá. Enquanto a gente bota eles no ar, eu vou falando. Passa o slide um pouquinho aqui que eu vou explicar. Enquanto volta aí, vai falando, produção. Bota eles para berrar aí. Bota eles para berrar. Metaverso. Alô. Quem não ouviu falar desse tema Bora, até agora não Caio. sabe nem do que a gente está falando. Levanta a mão. Ok. 1, 2, tal. Que negócio é esse? Vamos lá. Ju, eles não nos Contextualizando ouvem. para vocês enquanto a gente entra o código. Produção, se vira aí, velho. Quem tá ouvindo Vai a lá, gente, corre né, lá, faz a sua Fred? corrida. A gente está vivendo um mundo, tá? Dessa molecada, jogando Roblox, Minecraft, um monte de jogo de computador, né? E a evolução dessa conversa de computador começou a correr para esse universo de realidade virtual. Né? Uma coisa que já está começando, você vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, um dos produtos mais vendidos na Amazon hoje é aquele óculos 3D de você colocar no rosto que não precisa nem do celular para você colocar. E quem deu o estalo desse negócio do metaverso e provocou o mercado inteiro nessa revolução que vocês estão assistindo foi o Facebook. O anúncio do Mark Zuckerberg foi, vai falando aí, produção, vai se virando, ele deixa eles berrar sem entrar no som aí. A culpa é sua, velho, se vira. A gente Então, se ouvir, vocês estão ouvindo a gente agora? Né, o Mark Zuckerberg foi lá e falou assim, porque estamos lançando o Meta, o Facebook não chama, e agora porque a gente vai investir pesado no metaverso, que é esse universo onde você pode de fato ter um avatar, lá no mundo digital, real. Cá entre nós, vocês que estão online aqui, essa conversa tá velha, não tá? Vocês já ouviram falar disso?
A gente já fez. Qual é a diferença do que a gente viu até hoje, né, nessa história? Exatamente esse é o ponto. Não é só a experiência do cliente. Tá me ouvindo? Existe uma coisa que não acontecia quando você tinha um Second Life. Eu te ouço. É o híbrido dessa conversa. Até eles hoje, não estão ouvindo a anos gente. atrás, Aconteceu você alguma entrava coisa numa com algum plataforma canal. de videogame, por exemplo, você botava o seu bonequinho lá e botava uma roupinha diferente, um tênis, ou no Second Life, ou em outras plataformas de joguinhos que tiveram. Esse negócio de Mas tá muito customizar, bacana, viu? Muito legal isso. o que está acontecendo nessa revolução? A tecnologia, primeiro que a molecada que está vindo, elas estão... O que a geração avante da gente já nasceu digitalizada, a gente fala, a molecada está nascendo já no digital, já cata o tablet, a gente precisa aprender a mexer com as coisas e tal, e a molecada já veio já conectada com isso. Essa galera que está vindo, eles entendem que as coisas não são tão estáticas. Será que Eles tem têm sinergia. consegue ouvir Você agora? joga um joguinho de videogame, ou se alguém nunca jogou videogame na vida, mas assim, quem joga videogame sabe que às vezes o videogame tem um fim, tem um objetivo. Vocês já prestaram atenção que a maioria dessas crianças que jogam Roblox, Minecraft, etc., não tem chefão? Não tem. Não consegue chamar ninguém de lá? O principal segredo dessas coisas, dessas plataformas, é que eles não só interagem Mas com a esses turma da universos, técnica ouve a como gente são internamente. criadores. Eles criam E não tem as nenhum suas coisas chat pra gente nesses falar com universos. eles, né? E essa galera que está sendo Tem acostumada, como a gente aí, foi no digital, de criar coisas e exigir o digital, eles estão exigindo uma coisa a mais do que só você ter uma salinha virtual para você ter um bonequinho lá dançando, conversando. É mais do que isso. Eles querem co-criar com as marcas, eles querem estabelecer novos vínculos com as marcas, eles querem ser mais fortes com as marcas. Produção, me sinaliza aí qualquer coisa, tá? Vai indo, vai falando, fala, ó, entrou. A gente tá, eu vou tocando solo aqui, Fred, vou tocando solo aqui, Júlio, enquanto isso. Tá, A gente está tentando falar com vocês. Então assim, o pessoal está exigindo mais disso, mudou. E olha a loucura que começa a acontecer pra gente. Eu estou, por exemplo, numa loja e eu vou comprar um tênis. E de repente eu comprei o tênis, na hora de passar no caixa, eu falei, mas esse tênis é tão legal, cara, eu quero esse tênis no meu boneco. No meu bonequinho. E eu vou conseguir, na loja física, comprar um negócio que eu consigo desbloquear e usar aquele tênis Nike, o tênis da Adidas e tal, naquele universo. Até aí não parece uma jogada muito diferente do que a gente está acostumado. Mas o contrário vai acontecer. Você vai estar num joguinho desse lá na frente, por exemplo, e você vai estar lá no joguinho e você olhou o tênis, eu comprei o bonequinho. Mas eu quero receber esse mesmo par na minha casa. No próprio jogo, no próprio mundo virtual, porque uma coisa assim, isso não está estabelecido o que é isso, não é Roblox ou Minecraft ou isso aqui, é esse contexto dessa imersão, dessa conversa que está acontecendo nesse mundo de realidade virtual. E que seja, mas eles são... Mas eu não lembro em quanto onde ele investiu. Ele investiu milhões num quadro? Numa figurinha virtual, NFT. Isso, que é o... Caio, tem uma pergunta aqui, aproveitando o comentário de vocês aí sobre Pode o fazer. investimento do Neymar. O pessoal está perguntando aqui a respeito de como é que você vê, por exemplo, o setor imobiliário nessa situação. Do metaverso, o pessoal vai começar a comprar imóveis lá dentro, como é que é isso? Fizeram perguntas de duas cidades diferentes aqui. Ó. Maravilha, maravilha. É que assim, eu vou contextualizar e vou chegar lá para falar para eles. NFT, né? NFT, ele é um bem digital. Ao mesmo tempo que a gente tem a tal da criptomoeda, né, que é um dinheiro virtual, e nós vamos trabalhar cada vez mais com isso, tá, pessoal? Isso aqui vai virar moeda corrente como o Pix para a gente. Não sei qual moeda. Isso é um universo que cada dia são lançados não sei quantas criptos, até a gente entender onde pousa esse negócio, demora. Faz parte, mas é parte do processo que a gente está vivenciando hoje. É parte desse olho do furacão que a gente está vivenciando. E aí, quando fala nessa questão, tudo certo aí? Mais ou menos? Ele botou a mão na testa, assim, ó, quem está online, e eu falei, putz, cara, eu vou de solo aqui, não tem problema. A gente segura numa boa aqui no solo, não se preocupa não, Val, vamos que vamos. Então, assim, ó, o NFT, aí tem esse papo de ser arte. Então, assim, é um ativo digital. Que é como um quadro que você coloca na tua casa. Você vai comprar o quadro de um artista famoso, ele pode se valorizar com o tempo ou não. Porque como tudo que é digital, como tudo que a gente está falando, existe o campo da especulação, existe o campo do risco. Tá? Então, eu posso comprar hoje, e as pessoas estão começando a comprar hoje, eu não sei se alguém aqui tem conta no mercado Bitcoin. Né?
Os caras estão comprando lá um negócio do Dodge. Eles fizeram uma série de Dodge dos anos 70, que é um NFT. Aí consegue me ouvir? Cada um que você pode comprar, ou seja, limitado, e é quase um leilão. Quanto mais desejado, mais caro fica. É como dólar, como outras coisas que quanto mais demanda, mais caro fica, certo? Dessa história. Mas eles estão tentando tangibilizar. Quem comprar um NFT vai ganhar uma réplica daquele Dodge numa escalinha lá tal, para ter em casa também, para brincar tal, né? Mas ele pode revender esse NFT quando ele achar que valorizar. Olá, Julie voltou! Muito bem, muito bem. Falta Fred. Fred já foi pro cassino em Las Vegas. Já passou. Mas eu tava só para complementar aqui a ideia, só para a gente não fugir, aí eu puxo o comentário de vocês sobre isso. É um slide anterior. Não, volta, cara, volta. Não, você tá indo para frente, cara, para trás. Ou tira ele aí por enquanto. Aê, fica aí. Vamos lá. Então assim, só para contextualizar, no meio dessa conversa aqui, a gente começou a ver todas essas plataformas aí, Roblox, Minecraft, etc. Tem um monte de nome, tá, gente? Decentraland, Sandbox, não importa os nomes que elas têm. Em alguns momentos dessas, existem espaços onde você consegue comprar. Você consegue reduzir o ruído aí para mim, cara? Então, assim, onde você consegue comprar um espaço. Literalmente, que nem a gente brincava antes, dá para comprar um pedacinho do céu. É uma coisa intangível, que não existe. Mas, assim, nesses espaços, você de fato compra um terreno. E que, como um terreno de verdade, se ele se valorizar, você vai revender. Qual é o risco? A gente está comprando uma coisa numa plataforma que existe o risco de, como uma rede social, ela ser muito legal hoje, ter um hype, virar moda, ou ela morrer amanhã. De repente, todo mundo vai para uma outra plataforma, aquilo perde o valor e você não consegue se desvincular daquele bem. É igual você comprar um terreno e, de repente, por exemplo, vir um tipo de empreendimento tal que, ao invés de melhorar o valor daquele terreno, deprecia o valor daquele terreno. Tá? Então, assim, é um ativo digital, existe um risco, mas, assim, eu vou pedir para você não passar os slides para mim, por favor, tá? Enquanto a gente está falando, senão quebra um pouco a sequência aqui. Tá? Então, assim, de alguma forma tem essa questão desse ativo. Dona Julie, metaverso para você, como é que você está vendo essa questão? Oi, Caio, tudo bem? Acho que agora vocês estão me ouvindo bem, né? Então, sim. Perfeito. 2 palestras foram super importantes para falar de metaverso, e aí também eu gostaria de dar minha opinião sobre isso. A primeira palestra foi com a diretora da Estée Lauder, né, que afirma que o metaverso Estée Lauder, que não vai deixar o a marca de beleza, de cosméticos, só para, né, vamos falar, para quem não conhece Estée Lauder. Exato, uma das maiores do mundo, né? E ela afirma, né, que inclusive o metaverso que não vai deixar morrer o varejo físico, né? Então eu adorei inclusive essa frase dela, mas isso porque a gente fala muito sobre grupos geracionais e essa próxima geração que está vindo para consumir, que é o que a gente fala dos alfas, né? Mas o mais interessante, né, da Estée Lauder, porque eles entraram nesse universo digital, a qual eles chamam de metaverso, e depois o WGSN chama até de metaforce, né, com a Clinique, justamente fazendo uma venda que 100% de um produto, né, digital, né, como você estava explicando, de uma NFT, e que 100% dessa venda foi revertida para um projeto social de câncer e esgotou em minutos. Então, é muito interessante a gente começar a perceber que é uma oportunidade das marcas ativarem e também criarem propostas, né, Fred? Isso é uma coisa que a gente sempre fala também, de projetos que podem ser colaborativos. Falando de metaverso ainda, teve a palestra do WGSN, né, a diretora, que inclusive explicou questões muito importantes sobre o metaverso. Eu pus até uma colinha aqui para a gente não se perder, que ela chamou de Avatar Economy. Quer dizer, né, teve um exemplo muito legal, inclusive, de uma marca, ADA, né, que vende roupa justamente só para Avatar. Então, quer dizer, é uma economia que está surgindo dentro desses produtos apenas online. Aí eu ouvi, você estava explicando, né, dessas diferenças, que as pessoas precisam entender o que é realidade aumentada, o que é um universo virtual, como a Nike Land, né, como também o Roblox, e também essa parte de produtos digitais. A minha opinião sobre isso,
é o futuro, tem sido presente para as novas gerações, até porque a gente tem um número muito significativo, né? Até 2030, 50% da população mundial vai ser Z e alfa, então isso é muito significativo. Mas para hoje a gente precisa mais entender a nossa realidade como marca, de como o Fred disse lá no início, que eu amei, a gente não precisa fazer tudo para a nossa marca, a gente precisa entender onde a gente está e como a gente vai começar a aplicar essas comunicações. Porque você tinha comentado, né, o que é D2C, né, que direto para o consumidor, e agora a gente já começa a falar também de D2A, que é direto para os avatares, né? Então, quer dizer, existe toda uma comunicação e mercado que vão surgir para essas novas gerações, que para alguns vão ser nativos digitais, então quem já nasceu em 2010 já se sente completamente dentro desse universo, mas é muito importante a gente entender a realidade nacional e a nossa questão também de conexão com a internet. Então, hoje, para mim, quando a gente fala de metaverso, é muito importante descobrir um canal que você consegue se conectar e ter uma melhor comunicação com o seu consumidor, né? E, claro, se preparar para começar a ter os seus produtos nesse universo e pensar também aonde que você se enquadra e qual é o perfil do seu público. Ô Fred, eu vou passar para você, mas só para fazer um contexto para a galera aqui, tá? Para o pessoal que está online. Imagine assim, pessoal, quanto deve custar para a Nike para produzir um tênis em qualquer fábrica no mundo e fazer chegar até a sua mão, tá? Quantos por cento de um produto que, sei lá, custe R$600, tá bom assim, preço médio? Não é mais ou menos isso? Quanto desses R$600 são utilizados para, desde lá da matéria-prima que vem, vai fabricar o produto, aí vai sair da importação, passa pelo navio, vai chegar numa distribuidora aqui no Brasil, que vai chegar lá na loja, aí o cara da entrega vai entregar até na tua casa. Pensa essa cadeia de custo, tá? Agora pensa a própria Nike quando se lança no metaverso e eles estão conseguindo vender os mesmos produtos de forma digital pelo mesmo preço disso na questão real. Então assim, já tem alguns cases onde as pessoas estão comprando, por exemplo, tênis quase no mesmo preço que ela compra na vida real para ter no digital. Quanto custa para a Nike montar um arquivo digital, vocês têm ideia? É quase nada. Então, assim, as marcas elas estão olhando para isso. Não à toa, vocês estão vendo marcas de luxo nessa história. Então, assim, quando vocês leem as notícias sobre esse tema, é Louis Vuitton, Gucci, Chanel, ou não as marcas mais novas, mais modernas. A Nike, a Adidas, né? E criam até marcas como essa que o Neymar, né, comprou lá o Gorilinha. Parece uma brincadeira lá que fizeram lá o Boring Ape, né, que é o macaco com cara de triste lá, né, que eles falam macaco chateado lá, que é um macaco assim. E aí cada figurinha o macaco tá com óculos, um negócio diferente. Mas olha o mundo que se criou, cara. Hoje você compraria um moletom com aquele bonequinho ali, né? E se você comprar um moletom com a figura do Neymar, quem é o dono daquele desenho é o Neymar hoje. Ele vai processar quem fabricar, cara. Ele virou o dono do personagem, entendeu? Então é disso que a gente está falando. Está vindo uma contextualização no que é isso muito rápida. E ela já está acontecendo. Dr. Fred, como é que você enxerga esse papo do metaverso, cara? Bom, Caio, e toda a turma, eu acredito primeiro que, para quem está nos ouvindo aí que tem um comércio, mais uma vez aquilo que a gente conversou, nem tudo precisa você ter ou se preocupar. Quando a gente fala em metaverso, é importante entender as tendências como algo que é uma inclinação, para onde está indo o mercado. Esta inclinação pode se tornar uma realidade, ou pode virar apenas o que o americano chama de fad, ou modinha, e passar rápido. Por isso que é importante você ter no radar e você ver o que faz sentido para você. Porque quando a gente fala em metaverso, as pessoas veem ainda algo muito distante, né? Mas o porquê que é importante a gente observar isso? Primeiro, se a gente pega as gerações, e a gente fala aí de gerações, por exemplo, Y e Z, não estou nem falando da Alfa, que é quem nasceu de 2010 para cá, que, como o Ju falou, e até 2030 é 50% da população mundial. O que a gente tem é que essas gerações hoje já compram mais produtos digitais do que físicos, por exemplo. Então, se a gente pega este hábito,
Aí vem essas oportunidades e esses espaços que o Caio está falando. E que é importante você perceber. Disso tudo que eu tiro é que é importante você investir na sua presença digital. A forma que você vai ter a sua presença digital, que para essas gerações é tão importante quanto a presença física, é que vai determinar o quanto você vai evoluir junto com essas gerações que estão vindo. A geração alfa, eu gosto de dizer, né, que a gente tem lá a geração X, a geração que teve muitos filhos ainda. Aí a gente vai para a geração Y, que é a geração que já é pet. Aí a gente vai para a geração Z, que é da planta. E a gente vai agora para a geração alfa, que é o avatar. Então, para mim, eu gosto de dizer que o avatar é o novo pet, né? Então, ou seja, se a gente pega esses componentes todos, a gente pode chegar e dizer assim, poxa, então a gente está vendo essa inclinação de que para essas gerações, eles investem mais em usufruir do que possuir. Né? E aí você pensa, como é que eu incluo isso na minha estratégia? Né? Eu não vou deixar de vender o produto físico, mas como é que eu trago um pouquinho desse digital para dentro do meu negócio para que eu esteja com esse cliente nessa evolução dele, né? E aí vem o metaverso, vem os NFTs, a gente pega a camada, o metaverso tem várias camadas, a gente pega a última camada que é da experiência. O metaverso ele vem através de jogos, ele vem através do trabalho, né? O trabalho remoto, ele vai utilizar muito dessas ferramentas, né, que vão estar no metaverso, filmes, compras. Abaixo a gente tem outra que é o modelo de negócio. Vão surgir muitos modelos de negócio a partir do metaverso. Depois de ter a camada da inteligência, né, que aí é toda como é que eu utilizo essa inteligência para oferecer o que, para onde, como. Depois eu tenho toda a parte da computação, aí vem 3D, realidade virtual, realidade aumentada, mapeamento geoespacial. Aí eu tenho um outro ambiente que é o da descentralização, que é o blockchain. Ou seja, você precisa entender isso tudo? Não, não precisa. É importante você saber o que é, né? Mas não precisa entender isso tudo. Então, é importante entender que o metaverso ele vai evoluir. É uma década, é uma geração para massificar, mas é importante você já ver aí como é que você se conecta digitalmente melhor com os seus clientes. Mas você tem que pensar que, sei lá, a gente passou num tiro aqui. Eu acho que a gente está numa faixa de idade muito parecida, todos nós aqui, né? Mas assim, sei lá, 2000 para a gente parece perto, mas 2000 a gente mal navegava no e-commerce, né? E por mais que a gente achava que o digital não ia chegar no negócio, eu poderia vender no calçadão a vida inteira, ou poder ter minha loja de shopping desse jeito porque o fluxo não ia mudar, de repente veio uma onda que não existe uma rede de varejo que não venda pelo WhatsApp hoje. Talvez supermercado, a farmácia por questões mais técnicas, tá? Mas quando você fala de moda, por exemplo, não existe uma lojinha que não atenda pelo WhatsApp hoje. O que o Fred está colocando é esse contexto. Cara, você não precisa ser o supra-sumo, o case referenciado de metaverso. Até é bom você conseguir ser. Mas, minimamente, você tem que entender que aquele cara que vai entrar com você, ele vai querer uma conversa diferente com você, bem diferente do que você fez nos últimos anos. Né? Os últimos 10 anos de sucesso não vão levar você 5 anos para frente. O que tem mudado as empresas nessa história? As empresas têm que ter mente aberta. Pode falar, por favor. Eu só vou pedir para você falar para o online. Quando meus filhos começaram com GTA, era a coisa mais engraçada, porque isso já tem anos atrás. Aí pesava no computador, eram loucuras, os computadores não suportavam. O que eu entendo desse metaverso hoje? Eu tenho uma idade assim totalmente diferente dos meus filhos e de todos aqui, que são mais jovens. Nós somos comerciantes varejistas. O que esse metaverso quer fazer com a gente, que tem a cabecinha fechada? Abrir a nossa mente. Porque o jovem hoje, ele já nasce realmente com essa cabecinha inovadora. Então, essas ideias que estão nos joguinhos, na verdade, eles estão aproveitando as ideias inovadoras dessa juventude para não estagnar o comércio. Então, eu vejo isso desde lá. Só que é difícil colocar isso na cabeça de pessoas que têm a mente fechada para isso. Então, a ideia desse metaverso nada mais é, no meu ponto de vista, eu posso estar errada, é abrir a mente do comércio varejista para essas coisas novas que estão surgindo e a gente está preparado para elas, porque essa juventude aí, a Y, a Z, a alfa, elas já estão atuantes. Essa que é a diferença, entende? E a gente brinca com uma coisa, né?
Ah, mas esse cara é uma criança ainda, ele não compra comigo, mas ele já pede. Eu posso falar por case próprio, meu filho tem 8 anos de idade. Meu filho não quer mais presente, ele quer crédito do Google. Tá? É crédito, ele quer assim, pai, é aniversário, eu quero o cartão de R$100 do Google. Por quê? Porque eu quero comprar umas coisinhas para mim no joguinho tal. Quero comprar a roupa do cavaleiro, eu quero... E um dado de Coreia, né, Fred, né, Júlio? Só para a gente voltar, entrar nos temas aqui de novo com vocês. Um dado de Coreia. Na Coreia, eles já estão gastando 3 vezes mais em plataformas digitais, como esses universos, né, virtuais ali que a gente está falando de joguinhos, do que na própria loja física, do que o produto físico. Não é nem a loja física, mas o produto físico. Eles estão gastando 3 vezes mais os jovens em ativos digitais, né, do que isso. Gente, é como o Fred falou, só para reforçar, que ele falou que o avatar é o novo pet. Né? Por quê? Porque você vai ter um avatar para chamar de seu, assim como você tem um arroba, que era o teu e-mail lá atrás, e assim como você teve um perfil na rede social, certo? O avatar é um caminho que você vai ter. Vai ter. E deve ter gente aí, né, Caio, que teve o Tamagotchi, né? Do Tamagotchi, cara, do Tamagotchi. Exatamente. Então, assim, fica... O Fred, Júlia, vamos esquentar, vai falando qualquer coisa. Mas é um pouco Sim. disso, entendeu? Então, assim, é um universo que vocês vão ter. E vocês Exato. vão consumir. Né? Pode falar, Você Júlia. comentou da Coreia, né? Na Coreia, hoje eles já chamam de Meta Workforce, né? Que são essas equipes que só trabalham. Não é que eles vão trabalhar em ambiente físico, não. Eles só vão trabalhar no ambiente virtual, né? Dentro do Meta. Então, é muito interessante você... Não, peraí, eu vou sair de casa porque eu vou ir para o escritório trabalhar. Não, na verdade, essas pessoas só vão trabalhar dentro do Meta, né? Então, é muito interessante. E um outro ponto também que a gente estava lendo é sobre a meta-educação. Então, para essa nova geração, até o sistema de educação vai mudar. Então, não adianta a gente relutar sobre isso. Quando a gente fala de nativo digital, para quem não sabe, é para quem nasce já dentro desse universo, então é mais do que natural para eles, né? E eu concordo com ela, o lojista ele precisa aprender a se movimentar, porque essas novidades não são só para aquecer mercado, é uma questão de sobrevivência por uma mudança de grupos geracionais, é natural. Exato. Só fazendo puxar a sardinha aqui para o próprio Hub, que a gente está aqui hoje presente. Quem aqui nunca tinha vindo no Hub antes? Não conhecia. 1, 2, 3, 4, bastante gente que não conhecia. Mas eu fiz o tour, né, com a amiga Valesca aqui e tal. Mas uma coisa que me encantou e de fato é o que é metaverso hoje. Tá? Uma sala aqui da Microsoft, né? Aí você bota o óculos em realidade virtual. O Cláudio, que é o cara que é o curador lá, o que ele me mostrou? De repente ele foi navegar, ele estava numa sala com óculos, que é como se fosse a primeira sala. Né? E sabe o que ele abriu ali? Um navegador, um Chrome. Ele abriu o próprio Chrome lá e foi navegar num site para me mostrar no Chrome, dentro do metaverso. E o que a gente fala muito disso é isso, as reuniões virtuais que eles estão falando, não é a questão de ter os bonequinhos virtual, bonitinho lá, um de frente para o outro, conversando como se fosse um chat. Né? Não é isso. Mas quando você estiver conversando numa reunião com você no metaverso, e eu estou com óculos porque a gente está distante, uma coisa vai ser assim, o se aproximar da pessoa. Essa tela 2D da live vai ser coisa de velho, cara. Nossa, 2D, não tem interatividade, a gente não conversa, a gente não senta numa mesa junto, a gente não tem profundidade de visão nessa história, isso vai ficar envelhecido. Vocês querem uma coisa mais chata, mais arcaica do que um e-commerce? É uma tela, ela deu risada, ela já achava ruim de comprar, porque é uma tela 2D com um monte de produto e um monte de botão de compra. É basicamente o catálogo da Avon que você compra um negócio. Então, assim, cara, para essa molecada, eles acham horrível esse processo de compra, eles querem interagir, não vai mudar tudo. Oi? Perca de tempo, tá doido, imagina, eu quero uma coisa rápida, né, nessa história. E falando em coisa rápida, Fred, como é que vocês estão vendo esse negócio, desse contexto? Ok, primeiro, a gente vai chegar lá para a conclusão nessa história, eu queria perguntar como mais para o final, mas nesse contexto da transformação da loja, essa parte de logística, de velocidade de entrega, de tudo que está acontecendo, como é que está se transformando para o varejo hoje nesse contexto? Ô, Caio, para mim, isso é uma das coisas mais importantes. Então, vocês que estão nos assistindo aqui,
vamos pensar o seguinte, ver se vocês concordam comigo. Agilidade vende. Faz sentido para vocês? Quem for mais rápido, vende mais. E assim, aconteceu comigo recentemente Faz e, sentido? Quem vende Caio, mais eu rápido fui vende comprar... mais? Faz sentido? Quem é Não? mais rápido, vende mais. Peraí. Temos uma negativa aqui. Pera lá, Rafael. Pera lá. Deixa eu contextualizar primeiro. Deixa Então eu contextualiza. contextualizar. Eu ia comprar uma receita de uma farmácia de manipulação. Eu moro em Natal. E aí eu não conhecia nenhuma. Pesquisei no Google, tinham duas próximas a mim. Eu mandei a receita para as duas. Automaticamente, um bot daqueles gratuitos do Facebook, no WhatsApp, as duas responderam. Oi, tudo bem? Em breve alguém irá lhe atender. Beleza. Em 2 minutos, a primeira, alguém disse, opa, tudo bem? Em que posso ser útil? Eu falei, eu quero essa receita. Aí a gente foi conversando, tal. Em 45 minutos, o produto estava na minha mão. Em 1 hora, a outra pessoa da outra farmácia disse assim, em que posso ajudar? Quem foi mais rápido, vendeu. Quem demorou, não vendeu. Então, assim, agora é claro que não é só isso. Eu preciso ter o produto certo, o produto tem que estar no preço certo, eu preciso ter esse processo funcionando. Agora, quem é mais rápido, agora deixa eu comprovar com dados, tá? Porque, né, não basta só... Eu acabei de comprovar com uma coisa que aconteceu comigo. Agora vamos para dados apresentados na NRF. 89% dos consumidores disseram que deixam uma loja sem comprar quando as filas são grandes e demoradas. Então, quem é mais rápido vende mais. Porque quem é lento não vai vender porque a pessoa não quer mais esperar. 5,45 minutos é o tempo médio de espera das pessoas em uma fila antes de abandonar a loja, segundo o TINOS, apresentado na NRF. 5,45 minutos em média. Ou seja, quem demora para atender vende menos. Certo? Não tem. E assim, as pessoas, essa nova geração é muito impaciente, né? Caio deve falar aí do Rap 10, por exemplo, do Turbo Fresh. O porquê dessa questão dos 10 minutos? Veja, o tempo médio de espera é 5,45 minutos. Então, quando você chama um Uber, por exemplo, que você vê lá 12 minutos, você cancela e pede de novo para ver se vem menos, né? Então, assim, por quê? Porque tempo é vida. E conveniência, facilitar a vida das pessoas, é dar mais tempo para elas. Quanto mais tempo elas tiverem, se a gente vai para o e-commerce, é a mesma coisa. O que é que faz mais abandonar carrinho durante a compra no site? Demora no atendimento também. Então, quem responder mais rápido vai vender mais. Embora não seja só isso. Você quer complementar, Doc? Na verdade, eu atendo os mercados. Então, assim, os nossos vendedores vão até os compradores do Atacadão, Açaí e outras redes para vender para os mercados. Só que tem muitas pastas de venda de indústrias. Então, por mais se você falar, você é rápido para vender, você não vende com qualidade e você perde venda. Porque são muitos itens para você estar mostrando para o comprador. Então, se você for muito rápido, você perde venda. E ele acaba comprando do concorrente. Mas aí tem um driver, tá? Embora vá alterar essa coisa... Isso. Esse tipo de venda que a gente já falou, estava falando aqui, ela se reflete muito mais no B2C, tá? Que é a venda para o consumidor final do produto. Pode falar, Doc. Seguinte, só um ponto. Eu trabalho muito com B2B também. E para mim funciona do mesmo jeito. Porque, vamos lá, ele tem um representante comercial. De quanto em quanto tempo ele faz aquela rota, por exemplo? Enquanto o concorrente dele faz semanal, o outro cara faz quinzenal. Como é que eu posso agilizar o atendimento? Se eu crio através da tecnologia uma pré-lista, que o cara pede sempre a mesma coisa, ele com um clique só ele refaz o pedido, ou seja, eu vou através de processos e tecnologia dando agilidade ao processo de atendimento. Porque para esses caras, quanto mais demorar, é menos produto na loja. Menos produto na loja é menos venda. Então, se alguém chegar com um produto de uma forma mais rápida, a minha pergunta seria assim, como é que eu, atendendo tantas categorias dentro de um atacado, eu posso ser mais rápido? Eu posso ser mais ágil? Não é à toa, né, Caio? A gente viu lá a Gatic, né, que é uma empresa de entrega B2B com caminhões autônomos. Tudo é focado para o quê? Para entregar o produto para o varejista em menos tempo. Né? Porque o varejista ou o atacadista, se não tiver o produto, se tiver ruptura de estoque, ele perde venda. Então, às vezes, ele vai aceitar comprar um pouquinho mais caro se ele tiver o produto antes. Né? Porque ele não pode deixar de atender o cliente dele. Então, eu acho que funciona para o B2B também a questão da agilidade, embora não é fila
são outros processos que podem demorar. Aprovação de cadastro, processo de crédito, de análise de crédito, ou seja, um monte de coisa que pode ser feito com segurança, mas com agilidade. E tem uma coisa que tem que tomar um cuidado grande nessa história, que assim, o tempo não para e o ritmo dessa transformação também não para, né? Então eu falo para vocês assim, ó, hoje é quinta, daqui a pouco é sabadão, você está na tua casa, você resolve pedir uma pizza pelo telefone, old school, tá? Telefone aqui, você ligou para a pizzaria, aí você pediu tua pizza meia mussarela, meia calabresa para entregar na tua casa, e o cara fala assim, não, tá ok, mas eu vou levar 3 horas para entregar a tua pizza. Vocês aceitam? Por que vocês não aceitam? Porque todo mundo entrega mais rápido do que isso. E o duro, o difícil de trabalhar hoje, está nessa história. As grandes empresas estão subindo essa regra muito. Pode falar, Doc. E uma coisa importante, você me lembrou a frase do John Furner, CEO do Walmart. Fidelidade no comércio é a falta de algo melhor. Ou seja, se alguém chegar oferecendo de uma maneira melhor, e esse melhor pode estar no processo, pode estar no produto, pode estar na entrega, se alguém oferecer algo melhor, que é exatamente o que você está falando aí, né, que é a régua sobe. Na hora que a régua sobe, meu amigo, ou você acompanha a régua, ou você é a régua que subiu, ou você acompanha a régua. Senão, você fica de fora. Né? Então, acho que isso é bem importante que você trouxe aí. Não, é aquela brincadeira, a gente brinca que fala que namoro e casamento é assim, né? Quem não dá assistência, você conhece a frase? Abre concorrência. Né? Então assim, quem não dá assistência, abre concorrência. É igual. O tempo está sendo um inimigo do varejo. A Amazon, o Mercado Livre, vocês não compram produtos, vocês compram entrega. Vocês estão comprando entrega. Talvez em outro lugar mais perto, se você rodar, gastar mais sola de sapato, talvez até você ache mais barato que o marketplace hoje. Não é sempre o preço mais barato. Mas você está afim de ir buscar? Ou você está afim de resolver o teu problema? Você está comprando tempo. Você está comprando entrega. Eles estão te vendendo logística. Podem ver qualquer anúncio que a Amazon faça propaganda lá fora, vídeos do YouTube, coisas virais. É drone que entrega pelo ar, é robô que entrega pela terra, é balão de Zeppelin distribuindo drone pelo mundo, né? É entrega. Mercado Livre com aqueles aviões amarelo lindão voando aqui no aeroporto estacionado, né? Agora tem caminhão, tem não sei o que. Gente, é entrega. Então assim, porque é velocidade, faz parte dessa questão. Passa para mim uns slides aqui que a gente vai deixar um contexto. Pode falar, Caio. Mais um. E uma coisa importante que você falou em relação a essa velocidade é que, você vê, a Ali, por exemplo, a AliExpress, durante ali o dia do solteiro, né, 11/11, eles entregaram até 72 horas da China para o Brasil, né? Então, você vê que como esse processo é importante. Eu assisti uma palestra na NRF desse ano de fundos de investimento. E aí a pessoa falando, poxa, você que é presidente dos maiores fundos de investimento, em que negócios você investe? Ela disse, olha, se eu fosse você, tivesse um fundo de investimento, investiria em qualquer coisa que dê às pessoas mais tempo, que poupe o tempo das pessoas, que é exatamente o que você estava falando, Caio, né? Então, assim, pensa o seu negócio. Poxa, como é que eu posso fazer os meus processos serem mais ágeis para que o cliente não perca mais tempo do que deveria comprando comigo, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Tem uma pergunta aqui, Fred, aguenta aí. Verdade, cara. Não sei se você respondeu, é a mesma que a Valesca fez dos convidados. Sei que a maioria aqui, o assunto é sobre o varejo, eu sou do setor imobiliário. Como que você... Microfone mais perto aí para a gente ouvir. Eu creio que eu não sei se você respondeu a pergunta que acho que no chat aí fizeram aí sobre o setor imobiliário, apesar que aqui é sobre o varejo. Como que vocês enxergam o metaverso no setor imobiliário? Não, foi mais ou menos a mesma coisa, mas assim, vocês querem responder, Fred ou Júlia? Eu gostaria de Júlia. falar... Manda bala, Júlia. Eu gostaria de falar porque isso já é uma experiência que a gente trabalha com os clientes da VMSP. A gente projeta, né, os espaços comerciais e já utiliza, né, de realidade aumentada e de realidade virtual para apresentar os nossos projetos. Então, é muito interessante, estamos a esse passo,
né? E a gente começa já as grandes marcas buscarem também o desenvolvimento de lojas dentro do metaverso. Sem dúvida nenhuma para o mercado imobiliário, assim como existe esse mercado de lojas, o mercado imobiliário caminha junto. Então, é muito dos mesmos formatos que a gente está falando para a loja, sem dúvida nenhuma, caminha para o mercado imobiliário. A minha mãe, inclusive, trabalha para uma grande construtora, que é a Ivin, e um dos processos que eu tenho ensinado e compartilhado muito conhecimento com ela é como que ela pode aprimorar a experiência de venda, inclusive, né, de projetos exclusivos que a construtora tem, através de realidade virtual e de realidade aumentada. E aí você acaba substituindo aquele bom e velho stand, né, para vender o stand imobiliado, né? Então, a realidade aumentada e virtual vai ajudar muito isso, inclusive diminuindo os custos da turma com stand. Eu convido o pessoal aqui depois, né, principalmente o pessoal aqui de Campo Grande, a fazer esse tour que eu fiz hoje e fazer a visita virtual ao espaço aqui do Senac Hub, né? E até se alguém tiver acesso ao óculos, alguma coisa, dá para fazer de casa, não dá, Val? Porque está lá no site do Facebook, não está? Mas vai estar. Então, qualquer pessoa de qualquer local do mundo vai conseguir conhecer esse prédio inteiro de forma digital. E eu vou falar para vocês, é um negócio de você olhar para uma tela, clicar nela, tem um vídeo para você assistir, você navega de verdade, não é só aquele papo 3D. Um efeito da logística aqui, o Fred, que eu acho legal a gente trazer, é um tema do Lee Peterson, da WD, que ele trouxe lá na NRF. O que aconteceu nesse contexto da pandemia, né? As cidades, né, tinha o centro fechou na pandemia, as pessoas começaram a ficar nas suas casas, quem morava mais na periferia e tal, e o papo do trabalho remoto, de trabalhar digitalmente, ou começar a trabalhar remotamente, né, influenciou muito o que era o serviço. O mercadinho de bairro, mesmo no Brasil, por exemplo, começou a vender horrores, porque as pessoas acordavam de manhã, iam para o centro da cidade, trabalhavam no centro, né, e elas começaram, né, e não consumia tanto no mercadinho do bairro, elas estavam o dia inteiro lá. Elas começaram a ficar no bairro por conta do remoto e começaram a consumir nas farmácias, nos mercadinhos do bairro. E esse é um contexto global, inclusive Brasil, que está acontecendo e que o pessoal fala que é o bairro de 15 minutos. Né? Eles têm um termo em inglês chamado walkability, que é caminhabilidade. Eu nem sabia que existia esse termo em português. Né? Que são questões de bairros que estão se transformando, onde as pessoas, em 15 minutos, conseguem atender suas necessidades de comércio e serviço, saúde, educação, entretenimento, esporte. E isso impacta diretamente nesse processo de logística que a gente está falando. De começar nos grandes centros ali e tal, 10 minutos, 15 minutos. Porque assim, se eu levantar da minha cadeira e 5 minutos a pé eu tenho alguma coisa que eu quero comprar, por que eu vou esperar 3 dias ou 2 dias para recebê-la pelo digital? Dentro do condomínio, começaram a colocar a questão mais rápida dentro do condomínio, para o cara falar nem descer lá, catar Coca-Cola ou cerveja gelada, subir para o apartamento e ficar feliz. Certo, Ô, Caio, cara, e lá no condomínio tem uma dessas, e é um dos lugares que mais vende cerveja Heineken, que eu conversando com os caras repõem a cada 2 dias. E aí você imagina, eu moro do lado de um supermercado. Por que o cara abre mão de pagar R$4,79 numa Heineken para pagar 7 gelada e dentro de casa? E eu estou dizendo que é do lado, né? Nem todo mundo pode, tem uma questão que é orçamento, mas quem pode pagar mais para ter mais tempo, vai fazer isso. Ter que ir lá tirar o pijama que você ficou o dia inteiro com aquela bermuda de pijama, você bota a camisa por cima para trabalhar no virtual, mas fica de pijama e chinela havaiana, né? Então, assim, o que aparecer dá para cima tal. Então, se você arruma para baixo, tá tudo, nem tomou banho de negócio. Né? Então, nem um cachorro chega perto de você, cara. Aí você fala assim, pô, vou ter que tomar banho, vou ter que botar o short, vou ter que botar a roupa, vou ter que tirar o carro da garagem e ir até lá. Ah, não, cara, R$3 poupa o meu tempo, né? É isso, gente, é o que o Fred está colocando. Se o custo ele é relativo a um ganho de vida, um ganho de tempo, você não está nem aí porque você está pagando. Sabe? Não, é assim, muda, é óbvio, tem um contexto de economia. Diga. Uma das questões importantes para falar de design de loja, né, relacionado a esse tema, é o regionalismo, né?
o quanto as marcas, né, internacionais e também nacionais estão se preocupando em criar design de acordo com a região que eles estão operando. Antes a gente via muitas vezes uma preocupação com que tipo de produto que vai para determinada região. Hoje a gente já começa a falar qual é o design certo para determinada região, porque a gente começa a falar de escala Brasil, né? Antes a gente viu uma marca preocupada em manter a mesma imagem no Brasil inteiro, e agora a gente tem marcas que estão criando, né, identidades de acordo com a região que eles estão operando. Isso é muito importante de dizer, e um case nacional que tem feito muito isso é a Reserva. Maravilha. Vamos, a gente chegando mais para a parte final aqui da nossa conversa. Estão gostando? Tá legal? Bacana, bacana. Vão participando, vão falando. Pessoal online aí, pessoal participa com a gente também. E aí a gente tem que mostrar para vocês aqui um pouquinho. Caio, acho que Marcos Mion tá com medo agora, porque a sua performance aí tá um espetáculo, viu? Caio Camargo no Caldeirão. Muito obrigado, muito obrigado. A gente se esforça, cara, a gente se esforça. Sabe que é a parte que eu gosto de brincar, né, cara? Mas a gente tem uma parte bacana para falar com vocês, que é exatamente essa parte da visita técnica, né? Porque uma parte da NRF é legal que está exposto, mas como a Júlia colocou no começo, ir lá, você tem uma questão que, pô, as principais marcas apostam em lojas lá, primeiro porque dá marketing, né? Vai sair no jornal, vai sair nos sites pelo mundo, que montou a loja conceito, que a loja é diferente, tal. Então, você tem essa reciclagem, né, de você ver novos conceitos. E a gente vai traduzir isso um pouquinho para vocês. Mestre, toca um aí. A gente vai começar falando da queridinha desse ano. Ninguém falou mais dessa loja. Essa foi a loja que todo mundo falou, pela questão, que é a loja do Harry Potter de Nova York. Não existe outra loja no mundo como essa, tá? Então ela foi feita inspirada todos nos filmes do Harry Potter, nos livros e tudo mais. Júlia e Fred, conta um pouquinho pra gente desse papo do Harry Potter. E a gente vai passando algumas imagens para vocês enquanto a gente vai falando de fundo. Pode passar uma tela, mestre. Eu acho que o grande lance da loja do Harry Potter é esse varejo de experiência. É você ir imersivo, né? Você imergir em um mundo e ser envolvido não só por produtos, mas pela marca, o que ela representa, a sua essência. E aí, eu acho que essa loja fez isso muito bem, porque é como se você estivesse entrando no filme do Harry Potter, ou no livro. Então você tem tudo com muita interação, além dos produtos, muita interação, você pode pegar, experimentar, tem telas, tem realidade aumentada, tem realidade virtual. Então é o varejo de experiência, é o varejo que vai além do produto, é o varejo que conta história também, né? Então acho que isso é muito importante, foi o que eu vi. E aí quem está nos vendo aí, é importante você pensar que a loja física ela vai continuar sendo muito importante dentro do comércio. Porém, não a loja física que a gente conhece, que é um lugar que vende produtos. É muito importante a loja do Harry Potter e outras fazem isso, e não é uma loja grande e tal que precisa só fazer isso, tá? Se você tem uma loja pequena e tal, pensa assim, qual é o sentimento que a pessoa tem ao sair da loja? O que é que eu estou entregando em cada visita? Porque se for só produto, ela não necessariamente precisa ir até a sua loja. Então, ela vai porque quer ir, não porque precisa ir. E aí, eu acho que é o que a gente pode extrair de uma experiência como a loja da Harry Potter. Exatamente. A gente tem nessa loja o que a gente chama muito do processo sinestésico. O que é o sinestésico? É quando eu tenho toda a minha experiência sensorial, a gente até fala somato sensorial, que então é com a visão, audição, olfato. Então, como o Fred disse, eu amo essa palavra, imersão, né? É uma imersão maravilhosa e, além do sinestésico, a gente tem a questão tão importante no visual merchandising que a gente chama de storytelling, que é contar uma história. Então, propriamente, todo mundo, né, que já leu o livro e viu o filme sabe da história, mas durante toda a loja existem essas setorizações de acordo com os momentos de história do filme e dos personagens. Então, isso motiva você a querer conhecer mais espaços, o que é uma super dica para quem tem um espaço de loja, né, físico, é como que eu consigo integrar esse espaço e continuar contando histórias, né? Essa imersão é muito importante.
Convido vocês, inclusive aqui no hub aqui que a gente está passeando, dá uma volta pelos andares, vai poder, Valesca? Eles podem dar, não tem um tempinho para eles andarem nos andares, já tá? Mas tem lá, só para fazer um spoiler aqui, tá? É o de cima ou de baixo que é o de beleza? É o de cima, né? Não, é o de baixo, de baixo. Nós estamos no terceiro, é o de baixo, é o primeiro andar, que é o andar de beleza, né? Caio, Oi. eu tava vendo, bicho. Você passou no de beleza hoje, né? Que eu tava lhe achando ainda mais bonito. Ah, tá vendo só? Tá vendo só? Mas, ó, tem... É muito. Mas eu amo ele também, ele sabe disso, eu amo ela também. Eu ia falar assim, existem 18 mil borboletas coladas de fora a fora nesse corredor, uma a uma. Storytelling que a Ju acabou de falar para vocês. Eu acabei de provocar uma curiosidade em vocês que eu duvido que vocês não estão ansiosos para dar uma olhada nessas 18 mil borboletas coladas uma a uma no teto nessa história. Só fala um pouquinho alto, não é? Claro. Você vai querer passar teu cartão daqui a pouco? Porque já falou 3 vezes que você... Olha só. Bem rápido mesmo. Eu tive uma cafeteria e essa cafeteria acabou se fechando e eu acabei montando a imobiliária dentro desse espaço com o mesmo formato, mesas, cadeira, a parte do atendimento. O resultado foi muito bacana, porque a primeira impressão do cliente quando ele chegava, que ele não conhecia, ele perguntava: mas o que é aqui? É uma imobiliária? Então, assim, e eu senti essa necessidade, que eu não estou mais nesse espaço, né? Foi transformado esse espaço, e super mesmo assim veio de encontro que a minha próxima etapa eu quero voltar com essa ideia, com essa proposta, para quando o cliente chegar dentro da imobiliária não ter aquela sensação de escritório, aquela sensação que você está vindo apenas para o espaço que é comum. Então, eu vivi isso daí praticamente uns 2 anos e foi incrível a experiência que o cliente sentia, que ele mesmo falava: pô, mas o que é aqui? O que é isso? Como que é gostoso sentar num sofá que era de uma cafeteria, mas ele estava dentro do espaço imobiliário. Só para contextualizar. Perfeito, a colocação é isso. Se você é o mais do mesmo, você vai ter o mesmo resultado de todo mundo. Então, se você consegue fazer a diferença no teu negócio, as pessoas vão perceber essa diferença. O que a gente está falando para vocês aqui no contexto mais amplo, né, é que não adianta ficar fazendo as mesmas coisas que sempre fez, não adianta ficar parado do jeito que ficou até hoje, né? O que está piando aqui, cara? Só um pouquinho, deu o microfone. Então, assim, não adianta a gente ficar parado, a gente tem que se mexer. Por favor. Alô, som? Alô, som? Ah, vai nesse aqui, desculpa. Aqui vocês estão vendo um papo de personalização da varinha, como o Fred colocou e tal. Vamos mudar, vamos para a próxima aqui. Por favor. Pode mudar também. Tem algumas fotos aqui. Essa aqui é a Eat Sugar, tá? E eu gosto de trazer esse modelo aqui para vocês, porque é uma coisa banal. Vender doce. Vender doce. Doce você encontra em qualquer esquininha do centro comercial, vender bala, pirulito, chocolate. Oi? Não sei se está um pouco claro aqui, mas o pessoal online está vendo. Vocês estão vendo, essa loja tem 3 pavimentos de doce, tá? Ela tem uma estátua da liberdade feita de jujuba. Vocês estão vendo na primeira foto aqui, é o detalhe do pé da estátua. Ela é inteirinha feita de jujuba, tá? Então, assim, isso faz com que as pessoas, eu uso o termo, tirem o popô da cadeira para ir até lá. Porque se não tem um motivo pelo qual as pessoas levantam o popô da cadeira para ir até a tua loja, para ir até o teu negócio, não se preocupa, você vai ser varrido. Você vai sumir do mercado. Porque é disso que a gente está falando. Essa pressão no mercado, da conveniência, dos marketplaces, eles estão varrendo negócios que insistem em fazer o mais do mesmo. A gente pôde depender durante anos da rua movimentada, do shopping lotado, e a gente vendia só de abrir a porta. A pandemia mostrou que só abrir a porta não traz mais venda. E que a gente tem que ser ativo, tem que usar o WhatsApp, tem que usar a rede social, queira ou não queira. Não é mais uma opção nossa. Hoje, frase do meu amigo Fred Alecrim, né? Como é que fala? Tendência, pendência? Vou deixar você falar, meu amigo. Tendência, pendência e urgência. É isso aí. Vira pendência. Pode passar. Mas eu quero falar para vocês assim, o contexto do que dá para fazer.
Google Store. Ô, Caio, A Google... tem uma pergunta aqui do pessoal lá de Dourados. Pode fazer. Eles querem saber se foi apresentada alguma ferramenta para a utilização do metaverso na NRF. Alguma ferramenta específica. Vocês querem responder, Fred ou Júlio, ou fica comigo a bola? Vocês que mandam. Pode mandar daí, Caio. Mas... Beleza. Assim, ó, o contexto do metaverso, né, diferente do que vocês estão vendo, às vezes, a publicidade, a propaganda, as notícias, ele não é um lugar. Então, definir uma ferramenta ainda não existe. Existem empresas falando que faz o bonequinho assado, que vende assim assado, mas entendam isso como o começo da jornada. O primeiro degrau que a gente está assistindo de uma escada que está se desenhando. Vai ter um momento que alguém vai pintar nesse jogo e vai integrar. Eu passo depois para vocês e compartilho depois no YouTube lá, eu entro lá e coloco no chat para a galera, Ready Player Me, né? Acho que era, né, o Fred? Acho que é Ready Player Me, né? Que você consegue desenhar o seu avatar que diz que é compatível que não sei quantas, sei lá, 600, 800 plataformas desse metaverso ou de realidade virtual. Você cria um único avatar e você consegue replicar ele em todas as plataformas, sem precisar toda hora que entrar num joguinho criar você mesmo, né? Mas isso está começando ainda. Então, não existe ferramenta para o metaverso. Assim como não existe uma única ferramenta para o e-commerce, para o digital. A gente tem várias possibilidades do digital. A gente mostrou aqui para vocês o Supernova com um monte de coisa acontecendo, tá? Então ainda não existe um contexto pronto. Existe uma série de coisas de realidade aumentada, realidade virtual, mas são pontuais. Eu quero que vocês entendam isso. Não existe bala de prata. Nada vai ser definitivo nesse momento, nesse termo. Mas ele está acontecendo. É um gerúndio que está se construindo na frente da gente. Então não dá para fugir. Caio, acho que só para a gente fechar eu gosto... o assunto. Desculpa, Ju. Só para a gente fechar o assunto do metaverso, estão perguntando aqui de Dourados também, pessoal, deu uma acordada. Só em Dourados. O que vocês acham assim, de uma previsão de aplicabilidade, na verdade, do metaverso na nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, que é a economia baseada no agronegócio? Quer arriscar? Fred, Júlia? Não, eu queria complementar, na verdade, o que você falou. Opa. Tá bom. Pode falar, Júlia. Eu gostaria de complementar, eu gostaria que as pessoas entendessem que o metaverso hoje é a mesma coisa de quando surgiu a internet lá nos anos 90. É a gente nos anos 90 discutindo a internet, né? É a gente nos anos 90 discutindo a internet. Exatamente. Então, quem esteve lá nos anos 90 discutindo a internet é exatamente a gente hoje falando sobre metaverso. Ninguém imaginava o que seria a internet e o poder dela, lá nos anos 90. Então, é isso que é legal vocês terem hoje. A gente ainda, é preciso entender que a gente ainda não tem um metaverso. Ele não existe, até porque para ele girar e acontecer, a gente fala de 5G, a gente fala de outras plataformas, enfim. Então, é legal a gente se preparar e entender como é esse processo, mas o meta, né, ele ainda não é escalonável, né? O próprio Facebook diz, né? Faltam ainda quase 10 anos para o meta realmente surgir e operar e acontecer. Então, é interessante a gente já pensar em como agora, trabalhando em realidade aumentada e realidade virtual e universos digitais, a gente consegue aprender e trabalhar, NFTs e tudo mais. O metaverso, por si só, ele ainda não existe, né? Eu prefiro chamar de metaforce. Quer ver uma coisa engraçada, Júlio, que você está falando? Está funcionando uma microfonia aqui, dá uma baixadinha só, por favor. Uma coisa engraçada. Valendo o pessoal do chat aí também no online, fala um filme bacana de ficção científica de futuro para a gente aqui. Fala um filme que dá uma referência do que seria futuro para vocês. Independente do ano do filme. Fala um filme aí. Jornada das Estrelas, Mad Max. Mad Max você foi para o mundo caótico, aí a gente acabou o mundo, né? Matrix, pode ser? Matrix? Minority Report, aquele do Tom Cruise e tal. Vocês lembram aquele filme? Oi? Jetsons, exato. Vocês lembram que a maioria desses filmes, a gente assistia, naquela época, quando lançava esses filmes, a gente via os caras catando um negócio assim, falando por vídeo. Jornal das Estrelas também, falava,
Uau, puto, um dia vai ter isso, hein, cara? Galera... Então, a gente achava um absurdo, era futuro, e lá na frente, um dia, quem sabe... Deixa eu contar para vocês uma novidade, a gente já está nesse futuro. E a gente está falando, Matrix 2002, o primeiro, agora a gente tem o quarto filme lá e tal, mas é... Então, assim, são filmes que as realidades trouxeram, elas aconteceram. Então, quando a gente fala lá, vocês assistiram aquele filme Jogador Número 1, quem não assistiu, assista. Fala muito desse contexto do digital, do virtual, o que pode acontecer dessa galera que está no mundo e faz outra coisa e tal. Então, isso está mudando. Para a gente entrar nos termos aqui, Julie, Google Store, você estava empolgada, falou, deixa aqui de Google eu falo, eu quero falar, Caio, diga. Google Store, uma loja que veio realmente para sacudir o mercado aí, porque a gente começa, como é que uma marca do digital vem para o físico e que serviço que ela quer vender, o que ela quer contar para a gente? Pois bem, Julie, só para fazer a isca, exatamente o gancho do que eu falei agora, só para fazer o ganchinho, né? Para a geração dessa molecada, o Google é uma coisa totalmente diferente do que foi para a gente, que a gente entende ainda como um site de busca. O Google para eles é muito mais do que isso, é isso que... pode colocar, Júlia. Exato. A Google, né, ela criou uma loja justamente para explicar o que é o ecossistema da marca, né? Justamente para a gente, né, no nosso grupo geracional, até então era um site de busca. E lá eles falam, né? O foco deles é justamente a utilização de todos os produtos que existem através da Google. Então, toda a parte de educação, existem as salas especiais, então existe toda uma interatividade para você criar conteúdo, para ser uma pessoa desse universo do digital. Então, tem umas salas inteligentes que mostram sistemas de automação da casa, de conexão, inclusive, com a marca, né, da Tesla. Então, do seu carro para a sua casa, então como você integra essas comunicações. E também o que eu amei é todo o processo de vitrina inteligente, então do lado de fora da loja, então todo o processo da vitrina tinha toda a comunicação de QR Code, projeção, holografia, então todos os elementos de tecnologia. E o mais lindo de tudo isso foi eles ensinarem como a gente pode falar de tecnologia e também falar de sustentabilidade. Essa loja ganhou o prêmio máximo de sustentabilidade, de compensação de carbono, todos os materiais utilizados para mobiliário, captação de recursos de energia. É uma loja completamente inteligente, tecnológica e sustentável. Então, assim, sensacional poder falar da Google Store. É super imersivo, tem muita informação também na internet e quando for para Nova York, impossível não visitar essa loja. Dr. Fred, comentário aí, velho. Para mim, vem um dos pontos que a gente falou lá no início, né, Caio, que é a questão das marcas indo direto ao consumidor, né? Esse movimento começou lá atrás com a Apple e agora o Google foi a última, a Microsoft foi a segunda e o Google chegou agora com essa loja. Então, por que as pessoas insistem em dizer que a loja física vai morrer se grandes marcas digitais estão abrindo lojas físicas, né? A Amazon tem quase 700 lojas físicas. As pessoas às vezes não se ligam que as 520 lojas do supermercado Whole Foods, mais as lojas da livraria Amazon Books, mais a loja de curadoria Amazon 4 estrelas, mais a loja de atrito zero Amazon Go, são lojas físicas da Amazon, né? Então são apostas necessárias, principalmente para aquele varejo mais próximo, para estar mais perto do consumidor, para estar cada vez mais entendendo e gerando, a partir desse entendimento do consumidor, produtos e serviços que ajudem em conveniência, em melhoria e qualidade de vida. Vocês, essa loja que chama Allure, tá? Allure é uma marca de uma revista, tá? Uma revista de moda, né? Que resolveu montar uma loja em Nova York. Júlia, o que uma revista de moda tem a ver com varejo? Tem a ver quando a gente fala sobre curadoria, né? A revista, ela tem um poder muito grande de comunicação e de curadoria de produtos. Então, sempre quando a gente tem uma revista, principalmente a Allure, que é uma revista tão importante para o mercado, né, americano, e ela fala muito, ela entende muito esse estilo de vida da mulher
Então, o que, que ela faz? A partir do momento que eu entendo o meu público, eu começo a selecionar matérias e produtos que têm a ver com ele. Então, é muito interessante a loja, né, que é baseada em moda e beleza, e traz ali a experiência de você conhecer fisicamente esses produtos, mas sobre um regime de curadoria. Então, quer dizer, não existe o editorial de moda na revista e o editorial de beleza. Aqui na Alure, a gente tem os dois de forma física, justamente integrando também a sua venda de uma forma digital. Você olha o produto, né, físico, mas faz essa compra no digital e recebe na sua casa. Ed, e aí, cara, o que você achou dessa Alure? Muito bacana. É um conceito muito interessante de rentabilizar, né, um negócio que é de conteúdo editorial e você levar aí para produtos e serviços. Eu tive aí, achei muito interessante, principalmente essa questão de, mais uma vez, conveniência e facilidade. Cria os rituais e já apresenta os rituais, a pessoa compra o ritual já que foi feito toda a curadoria pela loja. Vocês estão vendo aqui nessas imagens? Pode perguntar. Tem um know-how na área, né? É uma revista do conceito. Os produtos que eles recomendam, eles colocam para vender na loja deles, é isso? É isso que eu entendi? É mais ou menos, é quase aí. É isso que eu ia colocar no contexto agora. O que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Vocês estão vendo a gôndola ali, ó? Está escrito assim, ó. Meet the top self-care products of the season. Conheça, né, os produtos melhores de autocuidado desta estação. Então, o que é? Diferente de uma loja que você vai tradicionalmente ter lá shampoo, creme, maquiagem, etc. A categoria está pelo produto. E vocês estão vendo que tem uma coisa diferente nessa loja, né? Ela não tem estoque na gôndola. Tá vendo que tem pouco produtinho aí colocado? Porque o papo da curadoria é isso. Quem entra nessa loja não é porque acabou meu shampoo tal e eu quero comprar o refil dele. Eu quero, na verdade é o seguinte, a pessoa entra lá e fala assim, o que eu posso fazer para ficar melhor hoje? Para ficar mais bonita? Ela vai conhecer produto, ela vai descobrir produto. Independente do negócio que a gente atue, a gente tem que ser autoridade no assunto, né? Totalmente. Totalmente. Como eles são autoridade no assunto, não é isso? E as pessoas confiam na indicação deles. Ele até usou o termo rentabilidade, né? Eles ganharam uma outra forma, uma nova forma de ganhar com aquilo que eles já sabem, né? Com aquilo que eles vendem na revista. E, Raquel. A revista não vende tanto. A revista às vezes só noticia e ela Sim. diretamente. Esse é o jeito que você falou, que eles encontraram um canal para fazer essa curadoria e aí todos os produtos têm uma tagzinha ali que é um QR Code. As pessoas elas podem por opção, tá? Eu tô na revista, estou naquele artigo, eu posso comprar, entendeu? Eu posso clicar no QR Code, puxar e fazer essa compra para receber na loja, para receber em casa, né? Então assim, nesse contexto de mundo digital integrado, vocês estão vendo. Eu acho que o que faz sentido para mim no varejo é dizer assim, que vendedor não é só vendedor, né? Que os vendedores eles têm que ser autoridade no assunto, porque isso é que vai fazer a diferença se a pessoa vai comprar na sua loja ou não. Né, que mais do que vender um produto, você tem que saber falar muito bem. Tem que ser um consultor sobre a sua área, independente do comércio. Já percebeu, então, seu nome é, desculpa? Raquel. Raquel, desculpa. Achei interessantíssimo isso aí. E, Raquel, é uma coisa muito forte que a gente fala sobre a gente usa esse termo curadoria, a gente gosta de usar esse termo de curadoria, tá? Existem N lojas que vocês conhecem como consumidores, que o vendedor é um mero intermediário entre quem entra e a gôndola. Não é? É um mero intermediário, porque a pessoa entra assim, eu vim comprar shampoo, beleza, eu vim comprar, eu queria comprar, você quer o quê, senhora? Eu vim comprar shampoo, vem cá, ó, o shampoo está aqui, pode escolher, qualquer coisa, meu nome é Caio. Né? E acabou. E o cara não faz nada por isso, ele meramente leva o cara até a gôndola, não é experiência, não é assim, o que você está buscando, qual que é o teu problema, o que eu posso te ajudar hoje? Você quer um tipo de experiência diferente, o que é curadoria, e acontece em todas elas? Uma loja de vinho, por exemplo. Você entra numa loja de vinho, você não precisa entender de vinho. Eu, por exemplo, sou um cara que não bebo tanto vinho. Então eu compro esporadicamente uma garrafa de vinho. Quando eu entro nessas lojas, por exemplo, eu falo para o cara, olha, eu quero um vinho fácil, nessa faixa de preço, tá? E que é vinho fácil que eu falo assim, que a gente vai tomar sem fazer cara feia, não precisa ter, eu não tenho paladar apurado para essas coisas. Vinho fácil é que é fácil de abrir?
fácil de abrir. Não, até aquele saca-rolha automático, todos são hoje, cara, tá fácil. Mas eu brinco assim, é o vinho, assim, né? E o cara vai falar, olha, eu tenho isso, eu te recomendo isso, esse aqui sai muito, esse vende bem, né? Isso é autoridade que você está falando, isso é curadoria. Esse vendedor que está lá parado, esperando as pessoas virem falar com ele, para depois ele começar a atender, esse cara está fora do jogo. E se o varejo insiste nesse cara, esse varejista está fora do jogo. Esse cara vai ser varrido. Porque a pessoa está tendo curadoria online, pelo WhatsApp, pelo Instagram, N formas. Desculpa, quem tinha, ela tinha levado ela atrás? E sem falar, né, Caio? Obrigado. Que esse é um novo paradigma que a gente tem que refletir, pessoal. A gente está muito acostumado a entulhar as lojas de produto. Será que isso vende mais do que ter os produtos competentemente selecionados? Tem estatísticas que mostram, pesquisa de Harvard, de um monte de universidade no consumo, no hábito de compra, que menos opções para o cliente, ele compra mais do que se você oferece mais opções. Quanto mais opção, mais difícil vender. Então, assim, qual é o problema que as empresas não fazem mais curadoria? Porque para fazer curadoria é exatamente o que você falou aí. Tem que ser especialista, né? Tem que ser competente. Porque se você tem menos produto e é o produto errado, ferrou tudo. Então, muitas vezes é mais fácil entulhar, né? Mas não é mais assim o varejo. Lojas menores, menos produtos, mais serviço, né? Entre outras coisas. Tinha uma pergunta aqui. Dentro da curadoria, existe uma marca de vinhos que me fugiu o nome agora, e ela clusteriza por humor. Então, existem os vinhos alegres, aí eles fazem essa curadoria para quem vai comprar, eu também não entendo muito bem, pelo humor, por quando o vinho vai ser utilizado, e eles direcionam dessa forma. Essa experiência, como o amigo do imóvel falou, ela se torna única, porque é o jeito de você fazer diferente. Você vai numa loja de vinho, normalmente Espanha, Itália, Uruguai, Argentina, Mundo Novo, etc. Esse cara criou uma forma criativa, inovada. E é o seguinte, a gente fala que inovação é um assunto sofisticado. Precisa ter muita grana para inovar, pensar em tecnologia. Desculpa, esse cara trocou o nome da gôndola. Ele reorganizou o produto. É zero custo, sem atitude. Caio, fala, Doc. Só um detalhe em relação a isso, que a inovação, o conceito que eu gosto do Larry Keeley, ele disse que não precisa ser algo novo no mundo, algo disruptivo, pode ser algo novo no seu negócio, algo que você ainda não tem e vai passar a ter. E aí, eu estava num bate-papo com a turma lá em Jacobina, no interior da Bahia, e tinha um mercadinho lá. E aí eu estava falando sobre formas diferentes e tal. O cara simplesmente mudou os shampoos dele e botou shampoos por tipo de cabelo, e todas as marcas juntos, né? Então, cabelos secos, cabelos danificados e tal. E o cara aumentou em 15% a venda de shampoo porque ele facilitou a seleção do cliente, ele facilitou a compra do cliente, né? E não botou por marca, botou por uso final, né? Então, é exatamente isso aí que você está falando. Isso é também uma curadoria, né? É uma categorização diferente. Tá? Eu tenho uma pergunta, desculpa. Na outra imagem ali que ela colocou... Volta para mim, por favor. Ali é como um mostruário, né, assim, daquilo que eles indicam para a rotina matinal, né? Isso, só para traduzir para o pessoal de casa, né? Só para traduzir para todo mundo na mesma. Sim. Nós criamos uma rotina matinal para que você não precise pensar nisso, tá? Isso então, que tá tipo assim, como quem disse, se a gente tiver aquilo ali, a rotina matinal está perfeita, tal, na concepção deles. Isso com cosmético, né, com produto de higiene pessoal. No caso de varejo de roupas, por exemplo, que eu sou uma loja infanto-juvenil. Ok. Como é que eu colocaria, assim, na opinião deles, que viram mais de perto outros negócios lá, lifestyle, essa indicação, lifestyle, entendeu? Por exemplo, você tem a moda infanto-juvenil e vamos supor que em algum momento tem... Porque a gente faz assim o VM, né? Tá. A gente faz lá a indicação de looks coordenados, né? A gente faz quando eu monto a minha vitrine, eu sempre conto uma história, eu faço uma contextualização de cenário e tal. Eu tenho essa preocupação até com a parte lúdica, né? Mas eu queria saber como trazer aquilo ali, porque é tipo uma indicação direta, né? Como se você dissesse assim, você tem que ter aquilo, né? E aí você provoca o seu consumidor, né? Do tipo, você não pode deixar de ter esses itens. Um deles faltando, acabou com a rotina matinal. Sim. Então, como que eu faço isso no varejo de roupas, né? Infantil, para dizer para a mãe assim, ó, isso aqui tem que levar. Júlia, bola contigo, VM. Exato. Deixa comigo, que isso aí eu entendo. Hoje é muito importante você ressignificar
lifestyle, né, que é um estilo de vida para tempo de vida. Troca lifestyle para lifetime, que é o tempo de vida. Então, por exemplo, aqui está falando uma rotina da manhã. Está falando do estilo de vida da pessoa? Não, está falando do tempo de vida da pessoa. Você trabalha com team. Quais são os tempos de vida do universo do team? Você pode criar uma rotina de hora da escola, hora do jogo, visita na casa da tia. Então, de repente, por exemplo, é dia dos namorados. Criança não tem namorado. Como é que eu vou pensar nisso? Tá, mas você pode fazer uma brincadeira, por exemplo, dessa criança vai dormir na casa dos avós, então pode ser uma noite do pijama. Então, sim, muito importante você criar dentro do tempo de vida do adolescente e da criança essas civilizações e esses cronogramas de... Exato, é como se fosse um tema, mas você vai contar uma história. Ju, eu gosto muito ao invés do lifetime, é a mesma coisa, mas é só de momentos de vida, né? Ao invés tempo, que é exatamente o que você falou. A questão do momento de vida que a Ju está falando, que eu acho que é perfeita a colocação dela, imagina o seguinte, um momento de vida, ida para casa de um colega. O que é que a adolescente, a teen, vai precisar? Toalha, estojinho com pasta de dente, não sei o que. Aí você monta isso daí olha, não falta nada para ela ir para casa de uma coleguinha ou para ele ir para casa de um colega. Tipo quando a gente faz assim, tipo férias, né? Como é que monta a mala da criança? A gente monta sei lá, uns stories, um reels, um vídeo e tal e mostra, né? Aquele conjunto de coisas. É isso, né? Isso. Exatamente. E o fundamental disso é mostrar para ele tudo que ele precisa levar, para ele não esquecer. E aí, quando você monta assim, né, Ju, você também depende menos do vendedor, das vendas adicionais não acontecem, porque o vendedor não oferece. Mas se você já monta a estrutura, o próprio cliente sabe que ele precisa daquilo tudo. 853. Exatamente. E o teu universo está total no TikTok, né? Eu vou pedir licença aqui para a sua marca precisa operar via TikTok. Eu vou pedir licença aqui para a Ju e para o Fred e vou contar para vocês que o Caio me deu uma missão muito chata aqui, sabe? Tem tempo para acabar. Muito chata, entendeu? Ele me deu a missão aqui de chamar ele para o horário, que senão ele empolga, se vocês empolgam, né? O Fred está ali, não sei que horas são aí, Fred, mas né? A gente está aqui organizando as coisas. Esse papo aqui em Campo Grande, ele pode continuar. Nós temos um coffee para todo mundo lá. Caio vai descer com a gente, né, Caio, para bater papo. Exato. O Fred e a Ju, infelizmente, a gente não pode levar, não estão aqui, mas se tudo der certo, quem sabe ano que vem, né? Vocês não estão aqui presencial com a gente. Então, estou fazendo meu papel de chata que você me deu, Caio. Não, queria agradecer a todos vocês. A gente está aberto. Põe pergunta no chat, o Senac manda para a gente depois, tá? Continuem essa conversa com a gente. Busca lá na rede social Jumix, com 2x, J-U-M-I-X, certo, Ju? Né? Fred Alecrim, fácil de escrever, Caio CMJ, busquem a gente nas redes sociais, o pessoal do Senac compartilha com vocês. Agradecer ao pessoal do interior, né, que está até agora lá assistindo a gente também. Muito obrigado, espero que tenham gostado da conversa, tentamos conduzir de um jeito mais harmonioso possível. Vocês sentiram essa experiência como diferente? Valeu a pena? Bora repetir isso aqui? Vamos, com outros temas, com outras questões, treinamento, pessoas, como é que a gente envolve, uma série de temas que a gente queria trazer para vocês, tá? O Senac está aqui à disposição. Conheçam o Hub Academy. Conheçam o prédio, quem não conhece, vale muito a pena. Eu sou um cara experienciado de inovação de varejo, tecnologia, eu me surpreendi. Eu diria para você, para não ser o melhor, não ficar puxando muito sardinha, mas pode colocar entre os top 3 que eu conheci no Brasil, fácil. Top 3, não vou puxar. Top 5 na conversa para ficar bem na fita aqui, tá bom, passou de ano, tá? Gente, muito obrigado a você que esteve com a gente online até agora. Uma boa noite a todos vocês, espero que tenham gostado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Palma para eles ali, por favor. Isso aí.